E aí, pessoal? Beleza! Bora mergulhar no mundo dos vinhos da Lombardia. Rapaz. A gente sabe que vocês curtem um bom vinho italiano, né? Mas Lombardia, aposto que pra muita gente é só frase corta. Acertei! Geralmente é por aí que o pessoal começa. Então se preparem, porque hoje a gente vai abrir um mapa da Lombardia e mostrar que essa região vai muito além das borbulhas, viu? É isso aí. Lombardia é muito mais do que aparenta. Tem uma história vinícola riquíssima. Começa lá na Idade do Bronze, acredite se quiser. Sério? E as paisagens? De tirar o fôlego. Montanhas, vales, lagos. Uou! Essa geografia toda diversificada que faz a mágica acontecer. A gente chama de terroir. Terroir! Que chique. Mas me explica, isso aí influencia no gosto do vinho. Tipo, faz diferença. Com certeza. Imagina só, o tipo de solo, o clima, a altitude. Tudo isso, junto com a tradição da região, a gente chama de terroir. E é por isso que vinhos feitos com a mesma uva, mas em regiões diferentes, podem ter características tão diferentes. Faz sentido. E Lombardia, com essa variedade toda de paisagens, é um prato cheio para quem gosta de explorar esses terroirs diferentes. Então quer dizer que cada gole de vinho da Lombardia é tipo uma viagem pela história e pela geografia da região. Exatamente. E prepare-se para se surpreender, porque vamos encontrar até regiões com solos de origem glacial, de verdade. Caramba! Dá para sentir a mineralidade desses solos em cada gole. E um legado da era glacial, quem diria, né? Que loucura! E já que estamos falando de história, me conta como é que a Lombardia se relaciona com o vinho ao longo do tempo. Olha, a história do vinho da Lombardia se mistura com a história da própria Itália. Etruscos, romanos, monges medievais, todos eles já cultivavam uvas e faziam vinho por lá. É mesmo. É Ok. impressionante como essa tradição atravessou os séculos, né? É. E se manteve viva até hoje. É. É fascinante como essa história milenar fica meio escondida por trás da imagem moderna da Lombardia. Pois é. Mas vamos ao que interessa. Conhecer essas regiões vinícolas que você mencionou, quais são os destaques? Prepare-se para uma viagem deliciosa, começando pela Valtellina, lá nos Alpes italianos. Alpes italianos, que é chique. É uma região montanhosa com vinhedos em terraços nas encostas. É de tirar o fôlego. Imagino. E que tipo de vinho a gente encontra por lá? Valtellina é o reino da Nebbiolo, lá eles chamam de Chiavenasca, uma uva que dá origem a vinhos tintos, bem elegantes, com aromas complexos, sabe? Frutas vermelhas, flores especiarias e, claro, aquela mineralidade das montanhas. E o legal é que a Valtellina tem sub-regiões. Sacella, Grumello, Inferno e Valghella, cada uma com suas características. É legal, Inferno. O vinho de lá é forte, tipo, intenso. Faz jus ao nome? Boa pergunta. Cada sub-região tem suas nuances, né? Tanto no solo quanto no clima. Isso se traduz em vinhos com personalidades diferentes. E a Valtellina guarda um segredo para os amantes de vinhos intensos. Os Forzato de Valtellina. O quê? Ele é feito com uvas secas, o que resulta num vinho super concentrado, potente. Quero provar. Mas me diz, além das montanhas, que outras paisagens a gente encontra nessa viagem pela Lombardia? Vamos descer um pouco as montanhas e seguir para Outra Popavese, a maior região vinícola da Lombardia. Hum. Lá o clima é mais ameno, os solos são mais argilosos, perfeito para vinhos tintos mais encorpados. Que tipo de uva é a estrela da região? Outra Popavese é a Casa da Croatina, uma uva tinta que a gente vai explorar mais a fundo daqui a pouco. Mas, já te adianto, ela produz vinhos tintos com muita personalidade, com aromas de frutas negras, especiarias e um toque terroso. Não tô aqui. Inclusive fala, só tem vinho tinto na Outra Popavese. Essa região é cheia de surpresas. A Outra Popavese também produz espumantes pelo método clássico, sabe? É aqueles com borbulhas finas e elegantes. E a uva protagonista nesses espumantes é a Pinot Noir. Ela dá estrutura, complexidade e aromas deliciosos de frutas vermelhas. Olha só, Lombardia mostrando que entende de espumantes também. E o Lago de Garda? O que a região da Garda Bresciano tem a oferecer? Prepare-se para um brinde com vista para o lago. A Garda Bresciano, com influência do clima temperado pelo Lago de Garda, é perfeita para a produção de vinhos tintos mais leves e frutados, sabe? Ideais para os dias quentes de verão. Adoro. As estrelas da Garda Bresciano são as uvas Gropello, Marzemino e Sangiovese. Sangiovese. Mas essa não é a uva da Toscana. Mas ela também encontrou um lar na Garda Bresciano. Lá ela produz vinhos com aromas de frutas vermelhas, especiarias e boa estrutura. Que legal. E Lombardia também tem vinhos brancos que se destacam. Claro.
Para os amantes de brancos frescos e aromáticos, a gente tem a Lugana, uma região que fica às margens do Lago de Garda. De novo o Lago de Garda. Pois é. Ele é como um maestro, sabe? Regula a temperatura, cria um microclima perfeito para brancos com aromas cítricos, minerais e florais. Interessante. E qual é a uva principal? A estrela da Lugana é a Turbiana, uma uva branca local que produz vinhos com aromas deliciosos de frutas cítricas, flores brancas, amêndoas. É um vinho que tem conquistado cada vez mais fãs, sabe? Leve, refrescante, harmoniza com vários pratos. Legal. Já vimos que Lombardia tem desde tintos encorpados até brancos leves e refrescantes. E para fechar nosso tour pelas regiões vinícolas, quero conhecer a San Colombano Lambro. O que essa região tem de especial? A San Colombano Alhambra é pequenininha, mas tem uma longa história e um terroir único. Imagina um lugar com colinas verdes ao sul de Milão, com solos argilosos e calcários. Perfeito para tintos com estrutura, taninos macios e aromas de frutas escuras, especiarias. Parece delicioso. E que uva a gente encontra por lá? Adivinha? A Curatina. Creatina de novo. Ela é a estrela da San Colombano Alhambra, é lá que ela mostra toda a sua força, sabe? Expressa o melhor do terroir lombardo. Essa creatina tá me deixando curiosa. Mas, pelo que eu entendi, a gente encontra essa uva em outras regiões da Lombardia também, né? Sim, mas é na Otropò Pavese e na San Colombano Alhambra que ela reina absoluta. É nesses lugares que ela mostra todo o seu potencial. Entendi. Já deu para perceber que a Lombardia é uma caixinha de surpresas, né? Total. Cada região, cada uva, uma história diferente para contar. E a gente mal começou a explorar esse universo. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos falar sobre essas uvas incríveis da Lombardia, como a Nebbiolo, a Chardonnay, a Pinot Noir e, claro, a misteriosa Croatinha. Oba! Vamos desvendar seus segredos, seus aromas, seus sabores. Prepare-se para uma degustação virtual que vai te deixar com água na boca. E aí, pronto para desvendar os segredos das uvas da Lombardia. Na última parte, a gente passeou pelas regiões, agora vamos mergulhar nos sabores. Eu tô pronto. Mas já aviso, depois dessa viagem eu vou precisar de um mapa das vinícolas, viu? E um bom sommelier para me guiar pelas escolhas. Pode deixar, a gente te equipa para essa aventura. Vamos começar com a rainha da Valtellina, a Nebbiolo, ou como os locais chamam, Chiavenasca. Ah, lembra que o senhor falou que ela produz vinhos elegantes, né? Mas o que mais ela tá não tão especial? A Nebbiolo é complexa, uma uva que exige paciência. Os vinhos dela, os tintos, têm aromas que evoluem na taça, sabe? Vão revelando camadas de frutas vermelhas, flores, especiarias. E, claro, a mineralidade dos Alpes sempre presente. E o mais legal, a Nebbiolo tem um grande potencial de guarda. Potencial de guarda. Quer dizer, que esses vinhos ficam, tipo, melhores com o tempo. Guarda para uma ocasião especial daqui a uns anos. Exatamente. É como se a Nebbiolo estivesse contando uma história. Uma história que se desenrola ao longo dos anos. Cada garrafa é uma cápsula do tempo pronta para te transportar para o terroir da Valtellina. Nossa, que incrível. É como se a gente pudesse acompanhar a evolução do vinho como se ele estivesse vivo, né? Falando em vinhos que se transformam, me fala da Chardonnay. Essa uva camaleão que a gente encontra em diferentes estilos na Lombardia. A Chardonnay é versátil. Ela se adapta a diferentes terroirs e métodos de produção. Em Franciacorta, ela é a base para os espumantes. Elegantes, cremosos, com aromas delicados de frutas brancas, flores, e tem umas notas de brioche. Já na Lugana, a Chardonnay muda completamente, sabe? Mostra um lado mais mineral, mais fresco. Você mencionou que o Lago de Garda influencia no estilo da Chardonnay da Lugana, né? Mas como isso acontece na prática? O lago é como um regulador térmico, sabe? Ele ameniza as temperaturas e cria um microclima perfeito para a produção de vinhos brancos mais leves e aromáticos. Por isso, a Chardonnay da Lugana tem aquele frescor, sabe? Com aromas cítricos minerais que lembram a brisa do lago. Nossa, eu para sentir o frescor daqui já quero experimentar. E me fala, além da Nebbiolo e da Chardonnay, que outras uvas internacionais a gente encontra na Lombardia? A Pinot Noir, a alma dos espumantes do Franciacorta. Ela que contribui para a estrutura, complexidade e os aromas de frutas vermelhas que a gente ama nesses espumantes. Mas peraí, a Pinot Noir não é a uva mais famosa da Borgonha, na França, como ela foi parar na Lombardia? A Pinot Noir se adaptou super bem ao terroir da Franciacorta. Os produtores lombardos dominaram a arte de fazer espumantes com essa uva. O método clássico, o mesmo usado em champanhe, garante borbulhas finas e persistentes que realçam a elegância e a complexidade da Pinot Noir. Entendi. Na Lombardia tem espumante de respeito, com a Pinot Noir mostrando todo o seu potencial. Mas, me fala, a gente só encontra a Pinot Noir em espumantes na Lombardia. Na verdade, a Pinot Noir também aparece em alguns tintos na Lombardia, mas em menor escala. É nos espumantes de Franciacorta que ela brilha de verdade.
Lá ela encontra o terroir e o método de produção perfeitos para expressar toda a sua finesse. Legal. E agora eu quero saber mais sobre as uvas italianas, aquelas que a gente encontra na Lombardia. Começando pela Barbera, essa uva que eu sei que é mais comum do Piemonte. É isso aí. A Barbera tradicional do Piemonte também encontrou um lar na Lombardia, principalmente na Oltrepò Pavese. E ela não veio para fazer figuração, viu? A Barbera traz para a Lombardia sua vibrante personalidade, vinhos tintos, aromas intensos de frutas vermelhas frescas, notas florais, especiarias e uma acidez que dá água na boca. E qual o estilo dos vinhos da Barbera na Lombardia? Vinhos para dia a dia ou para ocasiões especiais? Os vinhos da Barbera Lombardo são versáteis. Eles podem ser leves e frescos, ideais para um almoço descontraído com amigos. Ou mais encorpados e complexos, perfeitos para harmonizar com pratos mais elaborados. Bacana. Então a Barbera Lombarda é democrática. Tem para todos os gostos. E agora eu preciso saber mais sobre essa tal de Croatina. Essa uva que você tanto mencionou. Chegou a hora de desvendar os mistérios da Croatina. Ela é nativa da Lombardia, a legítima representante da região, digamos assim, e tem um temperamento forte, viu? A Croatina produz vinhos tintos encorpados, com boa acidez, taninos presentes e aromas complexos, frutas negras, especiarias, um toque terroso. Nossa, que personalidade. E me diz, a gente encontra Croatina em outras regiões da Itália. Sim, mas é na Lombardia, especialmente na Oltrepò Pavese, que ela se expressa com mais autenticidade, sabe? É como se o terroir lombardo fosse o palco perfeito para a Croatina mostrar todo o seu potencial. É interessante. E a Croatina é usada só em tintos tranquilos? Ou a gente encontra espumantes feitos com essa uva? A Croatina é versátil. Ela é usada para produzir vinhos tintos tranquilos, mas também dá origem a um espumante único, o Bonarda dell'Oltrepò Pavese. Bonarda. Mas peraí, Croatina e Bonarda não são a mesma uva. É uma confusão comum. Na Lombardia, a Croatina é frequentemente chamada de Bonarda. É como se fosse um apelido carinhoso, sabe? Mas o importante é saber que, seja Croatina ou Bonarda, essa uva produz vinhos e espumantes com muita personalidade que valem a pena experimentar. Já anotei aqui. Preciso provar esse Bonarda dell'Oltrepò Pavese. E me fala, além da Croatina, que outras uvas nativas a gente encontra na Lombardia? A Lombardia é um baú de tesouros escondidos. Além da Croatina, a gente tem outras uvas nativas que merecem destaque. A Erbaluce, a Favorita, a Gropello, a Marzemino e até a Sangiovese, que a gente já viu que também dá as caras na Garda da Bresciano. Nossa, quanta variedade! Então a gente tem na Lombardia uma mistura de uvas internacionais, tipo a Chardonnay e a Pinot Noir, com uvas italianas como a Barbera e a Sangiovese, e ainda as uvas nativas, como a Croatina e a Erbaluce. É muita diversidade, como a gente se situa nesse mapa. Acho que você já sacou. A Lombardia é um paraíso para quem gosta de explorar diferentes uvas e estilos de vinho. Cada região tem suas peculiaridades. E a gente encontra vinhos para todos os gostos, do mais leve ao mais encorpado, do mais frutado ao mais mineral. E essa diversidade se reflete nos vinhos, né? Cada um deles conta uma história, expressa a cultura do terroir da região. Exatamente. Cada gole é uma experiência sensorial que te transporta para a Lombardia com suas paisagens, sua história, sua gente. Deu para sentir a poesia do vinho daqui, mas agora eu preciso saber como esses vinhos são produzidos. Qual a alquimia por trás dessas garrafas? Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai desvendar os segredos da vinificação na Lombardia, desde as técnicas tradicionais até as inovações mais recentes. Prepare-se para conhecer os bastidores da produção de vinhos. E aí, pessoal, prontos para a última parte da nossa imersão no mundo dos vinhos da Lombardia. A gente já explorou as regiões, as uvas. Agora chegou a hora de entender como esses vinhos são produzidos, a mágica que acontece nos bastidores. Exatamente. A vinificação na Lombardia é uma arte, uma mistura de tradição com inovação. Cada etapa do processo é feita com atenção aos detalhes, sabe? Desde o cuidado com as videiras até o engarrafamento, tudo com respeito ao terroir. Então a gente começa lá nos vinhedos, né? Como é que os produtores lombardos cuidam de suas videiras? O cuidado com as videiras é fundamental. É ele que garante a qualidade da uva, a expressão do terroir. Os produtores dominam técnicas de poda, manejo do solo, controlam as pragas e doenças. Buscam sempre o equilíbrio, sabe? Entre a produção e o respeito à natureza. E depois que as uvas estão maduras, como acontece a colheita? A colheita é um momento crucial. Exige precisão, timing. Em algumas regiões, como a Valtellina, com aqueles vinhedos em terraços, a colheita é manual. Nossa, É um trabalho que exige muita habilidade, muito esforço dos trabalhadores. imagino. E depois da colheita, o que acontece com as uvas? As uvas são levadas para cantinas. Elas são desengaçadas, esmagadas, prensadas, para a gente obter o mosto, que é o suco da uva. Aí a mágica da transformação em vinho começa a acontecer. E qual é o segredo dessa mágica? O segredo é a fermentação alcoólica, um processo natural, em que o açúcar do mosto vira álcool pela ação das leveduras. É aí que o vinho ganha vida, desenvolve seus aromas, sabores e estrutura. Parece alquimia.
E os produtores lombardos, eles interferem nesse processo de alguma forma. Sim, os enólogos acompanham tudo de perto. Controlam a temperatura, o tempo de contato com as cascas das uvas, tudo para garantir que o vinho tenha as características que eles querem. Entendi. Então a fermentação é um processo natural, mas que também exige a mão do homem para garantir a qualidade do vinho. E depois da fermentação, o que acontece? Depois da fermentação, o vinho passa por um período de maturação. Pode ser em tanques de aço inox, em barricas de carvalho, grandes tonéis de madeira. A escolha do recipiente e o tempo de maturação dependem do estilo de vinho que o produtor quer. E qual é a influência da maturação no sabor do vinho? A maturação permite que o vinho se harmonize, desenvolva complexidade. Os aromas e sabores se refinam. O contato com a madeira, por exemplo, dá notas de especiarias, tostado, baunilha ao vinho. Já o aço inox preserva o frescor, a fruta. Interessante. Então a maturação é como um polimento, que revela o potencial do vinho. Falando em técnicas especiais, como são produzidos os espumantes de Franciacorta com aquelas borbulhas finas elegantes? Os espumantes de Franciacorta são um capítulo à parte na história da vinificação lombarda. Eles são produzidos pelo método clássico, o Champenoise. É ele que garante a qualidade e a finesse das borbulhas. E quais são as etapas? Depois da primeira fermentação, o vinho base é engarrafado com leveduras e açúcar. Isso causa uma segunda fermentação dentro da garrafa. É o gás carbônico liberado nessa segunda fermentação que cria as borbulhas. E como o espumante fica com aquelas borbulhas tão fininhas que duram tanto? O segredo é o tempo de envelhecimento sobre as leveduras, a autólise. Quanto mais tempo o espumante fica em contato com as leveduras, mais complexos, mais elegantes ficam seus aromas e sabores. É a paciência que garante a qualidade dos espumantes de Franciacorta. Além do método clássico, que outras técnicas os produtores usam na produção de vinhos? A Lombardia valoriza a tradição, mas também tabarta a inovação. Alguns produtores usam técnicas modernas como a microoxigenação para melhorar a qualidade dos tintos. Microoxigenação, parece coisa de outro mundo. É uma técnica que coloca pequenas doses de oxigênio no vinho durante a maturação. Isso ajuda a estabilizar a cor, amaciar os taninos e desenvolver aromas mais complexos. Nossa, é como se o vinho respirasse para ficar ainda mais gostoso. E a sustentabilidade? Como anda a produção de vinhos na Lombardia? A sustentabilidade é um valor importante na viticultura lombarda. Muitos produtores adotam práticas orgânicas e biodinâmicas. Buscam o equilíbrio do ecossistema, a redução do impacto ambiental, vinhos mais saudáveis e autênticos. E o que significa, na prática, um vinho ser orgânico ou biodinâmico? Os vinhos orgânicos são produzidos sem agrotóxicos, sem fertilizantes químicos. O foco é no manejo natural do solo, no controle biológico de pragas. Já os biodinâmicos vão além do orgânico, eles consideram os ciclos naturais, as influências cósmicas, a energia vital na produção das uvas. Que bacana. É bom saber que os produtores lombardos estão preocupados em produzir vinhos de forma mais sustentável, com tanta variedade de vinhos como harmonizar com a comida da Lombardia. A harmonização de vinhos e comida na Lombardia é uma experiência única. A gastronomia da região é rica e variada. Tem o risoto alla milanese, o ossobuco, a polenta e os queijos lombardos, claro. Me fala, quais são as harmonizações clássicas da Lombardia? Os vinhos tintos encorpados da Valtellina, com seus aromas complexos e taninos, combinam com carnes vermelhas, caça, queijos curados. Já os espumantes de Franciacorta, com sua elegância e frescor, são versáteis, sabe? Também com aperitivos, pratos com peixes, frutos do mar, risotos. E os vinhos tintos da Oltrepò Pavese, aqueles com a Coratina e a Barbera, combinam com o quê? Os vinhos da Oltrepò Pavese, com seus aromas frutados e taninos macios, são perfeitos para massas com molho de tomate, carnes grelhadas, queijos de média intensidade. E os brancos da Lugana, com seus aromas cítricos e minerais? Os brancos da Lugana são ideais para peixes de água doce, frutos do mar, saladas, pratos leves. E os queijos lombardos, quais as harmonizações que não podem faltar com gorgonzola, tarejo, grana padano? Para o gorgonzola, o clássico é com vinhos doces, tipo o passito de Pantelleria. O doce do vinho equilibra o sabor intenso, picante do queijo, uma harmonia perfeita. Taleggio pede um tinto com estrutura, como o Valtellino Superiore. E o Grana Padano, com seu sabor mais suave, vai bem com brancos, como o Franciacorta Brut. Deu água na boca? Mas me diz, além dos clássicos, que outras harmonizações criativas a gente pode experimentar na Lombardia? A Lombardia é um convite à experimentação. Risoto de abóbora com amarete e um Lugana. Polenta com gorgonzola e um Valtellina Superiore. Costeletas de cordeiro com crosta de pistache e um Barbera. As possibilidades são infinitas. Nossa, quanta inspiração! Acho que preciso fazer uma imersão gastronômica na Lombardia. Com certeza. A Lombardia é um destino completo para quem ama vinho e gastronomia.
mas a região oferece muito mais do que isso. É verdade. As paisagens, as cidades históricas, a arte, a cultura lombarda. Exatamente. Explorar as rotas do vinho, visitar as cantinas, conhecer cidades como Milão, Bérgamo, Mantova, Brescia, apreciar a beleza dos lagos, das montanhas. A Lombardia oferece uma experiência inesquecível. É isso aí. A Lombardia te convida a mergulhar na sua história, na sua cultura, na gastronomia e, claro, nos seus vinhos. Então prepare a sua taça, abra o mapa e brinde a Lombardia, uma região que te espera de braços abertos para uma aventura inesquecível. E com essa dica, a gente encerra nosso mergulho no mundo dos vinhos da Lombardia. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e que se sintam inspirados a descobrir os sabores e os encantos dessa região italiana. Que cada gole de vinho lombardo seja um brinde à vida, à descoberta, aos prazeres da mesa. Até a próxima, pessoal.